Olá, meus queridos. Uma boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Eu quero trazer uma sequência de matérias para vocês muito importante, tá bom? Antes de tudo, quero que vocês, por favor, curtam esse vídeo, comentem aí o que vocês estão achando de tudo isso, tá bom? Porque eu tenho feito análises para vocês e eu quero que vocês vejam essa situação de uma forma que não como a mídia está nos mostrando, tá bom? Eu vou ler o que está na grande mídia, em canais globalistas, né, que são ocidentais, incluindo o que está sendo dito num canal como Global Times, né, chinês, tá bom? E aí vocês vão ver a propaganda dos dois lados. Irmãos, primeira coisa, um balão, tá? Balões já foram usados durante o período da Guerra Fria, tanto por Estados Unidos como pela União Soviética e por outras nações, né? Um balão é um balão, eles são grandes, inflado com gás, né, hidrogênio ou hélio. Podem realmente acoplarem nele ali painéis solares para obter obtenção de energia. Eles são mais lentos. E esses especialistas ou analistas, eles medem, né, porque eles mandam esses balões para a atmosfera, para a ionosfera, na estratosfera, mesosfera, para pesquisa meteorológica. E uma das coisas é, eles também fazem cálculos porque existem jatos de vento ali na nossa atmosfera superior. E só que assim, acontece, é calculado, é visualizado por eles. Só que numa semana em que a China convidou o secretário de Estado americano Antony Blinken para visitar a China, o secretário de Estado dos Estados Unidos iria se encontrar pessoalmente com o presidente da China, o Xi Jinping. Como é que a China ia conseguir fazer com que esse balão entrasse, né, calculou certinho que esse balão conseguiria invadir o espaço aéreo americano nessa data, na semana desse encontro? A mídia imediatamente saiu para dizer: é um balão espião chinês. Tá? Olha aqui, a resposta da China após os americanos derrubarem um suposto balão. E demorou dias, né? Os Estados Unidos derrubaram neste fim de semana um balão chinês gigante que, segundo eles, estava espionando importantes locais militares. Eles estavam sobre o estado do Montana, né, que é realmente um estado onde tem bases militares americanas, inclusive de desenvolvimento de Ms nucleares. Os americanos derrubaram neste fim de semana um balão gigante chinês, segundo eles estavam espionando importantes locais militares. Agora olha o que a China comenta. Depois disso, o Ministério das Relações Exteriores da China expressou forte insatisfação e protesto contra o uso das forças pelos Estados Unidos para atacar aeronaves civis não tripuladas. Por quê, né? Olha só, os militares agora estão tentando recuperar os destroços que ficaram espalhados por 11 quilômetros. Em uma declaração do Pentágono, um alto funcionário da defesa americana disse que, embora tenhamos tomado todas as medidas necessárias para a proteção contra a coleta de informações confidenciais do balão de vigilância da RPC, o sobrevoo do balão de vigilância do território americano foi importante para a nossa inteligência. Pudemos estudar e escrutinar o balão e seus equipamentos, o que foi valioso. Biden elogiou, né, a derrubada, etc. Demorou. Só que em um comunicado algumas horas depois, né, o Ministério das Relações Exteriores da China disse: o lado chinês informou repetidamente o lado americano após verificação de que o dirigível é para uso civil e entrou nos Estados Unidos devido a uma força maior, ou seja, foi um acidente. A China tentou ligar para eles antes, ligou, falou, é um acidente, entrou aí, avisou, mas como os Estados Unidos e a mídia tiveram, né, foi inclusive que gerou isso aqui. A descoberta do balão desencadeou uma crise diplomática. O secretário de Estado americano Antony Blinken cancelou imediatamente a viagem que faria à China este fim de semana, devido ao que classificou como, entre aspas, um ato irresponsável. Esse aqui é o secretário de Estado americano. As autoridades chinesas negaram que se trate de uma aeronave de espionagem. E de fato, né, nós temos aqui, por exemplo, e outro detalhe. Nesse fim de semana agora, outro balão entrou no espaço aéreo da América Latina, foi visto sobre o céu da Colômbia. Bom, porém, os colombianos disseram que, né, não representavam ameaça à segurança e defesa nacional.
e que a partir de agora serão iniciadas as investigações pertinentes com diferentes países e instituições para estabelecer a origem do objeto. Analistas falando, né? Pequim provavelmente está tentando enviar um sinal a Washington. Embora queiramos melhorar nossos laços, também estamos sempre prontos para a competição sustentada por qualquer meio necessário, sem inflamar severamente as tensões, disse o analista He Yuan-ming à BBC. O Benjamin Ho disse que Pequim tem disponível tecnologia de vigilância mais sofisticada que balões. É um fato. A China já espiona os Estados Unidos e vice-versa. Todas as nações espionam e existe, né, tecnologia muito mais sofisticada do que isso. É muito mais mesmo. Inclusive, né, amigos? Você está aí com um TikTok no seu celular, você fornece dado o tempo inteiro para eles. O tempo inteiro. Eles têm outros meios para espionar a infraestrutura americana ou qualquer informação que queira obter. O balão era para enviar um sinal aos americanos e também para ver como os americanos reagiriam. Aquilo que eu falei para vocês no vídeo passado. Ou seja, a China mostrou para o mundo que os Estados Unidos não é um país tão seguro e inatingível assim como se mostrou até hoje. E mostrou, olha, entramos aí dentro, colocamos um balão nosso aí dentro, vocês nem perceberam, e eles queriam ver como que os Estados Unidos reagem. E os Estados Unidos reagiu com uma fúria e uma propaganda na sua mídia globalista violenta. É possível que, se descoberto fosse o ponto principal, a China poderia estar usando o balão para demonstrar que tem uma capacidade tecnológica sofisticada para penetrar no espaço aéreo dos Estados Unidos sem arriscar uma escalada séria. Por quê? Por um balão, né, um balão não é ameaça. Não. Você não tem como ameaçar o país para destruir um país com um balão. Né? É uma forma de, ó, eu entro aí dentro do seu país, eu posso te atacar se eu quiser, eu te alcanço se eu quiser, mas sem ser de forma muito bruta. Né? Foi isso que a China fez, aparentemente. As vantagens é que eles podem, né, ser equipados com tecnologia moderna, câmeras espiãs, sensores de radar, que é aqueles que mapeiam o território e inclusive notam se existem sinais eletromagnéticos de ações militares no território, e o uso para vigilância, né, que é uma vantagem. Eles são mais lentos, né, isso permite que ele demore mais e monitore a área-alvo por períodos muito mais longos do que um satélite, que segundo eles estão restritos à velocidade de sua órbita. Né? Bom, irmãos, vamos lá. O que o Global Times, uma mídia chinesa, diz? A China expressa insatisfação e protesto contra os americanos derrubando o dirigível civil. Olha o que eles dizem, os Estados Unidos abrem um precedente ruim. A China expressou um protesto no domingo contra a ação dos americanos de abater um dirigível chinês. Eles vão falar a mesma coisa, tá? Que a China ligou, falou que, olha, era um balão para uso meteorológico civil, não precisava disso tudo. Tá? Eles chamaram que o ataque americano, que usou um F-22 Raptor para atacar um balão, eles chamaram de uma reação exagerada, óbvia. Tá bom? E eu não vou ler tudo, a matéria é muito extensa. Consequências, tá bom? Embora os americanos saibam que esse dirigível é inofensivo, eles insistiram em abatê-lo para manter sua posição dominante e também acreditam que os Estados Unidos estejam muito interessados em nossa tecnologia relacionada, de modo que precisam obtê-la de maneira tão imprópria. Lu Xiang, pesquisador da Academia Chinesa de Ciências Sociais, disse ao Global Times no domingo. Na verdade, esse balão de alta altitude está equipado com tecnologias de ponta em termos de material, que o lado americano ainda pode ter. Derrubá-lo causou prejuízo para o lado chinês e a empresa de pesquisa de tecnologia relevante tem o direito de apresentar queixas contra os americanos. Tá? Então, olha só, apesar de admitir que o balão não representava uma ameaça militar ou física, olha o que foi usado: um caça-22, um F-22 da Força Aérea Americana disparou um míssil AIM-9X e derrubou o balão, e foi apoiado por um caça F-15, tanques e navios de G. Era uma demonstração de força contra a China também. Né? E a mídia chinesa, né, o tom da China, tá, é que Estados Unidos e China nesse momento estão
numa pré-guerra. Tá bom? Isso, os Estados Unidos frequentemente realizam também reconhecimento no Mar Meridional, né? Ali no Estreito de Taiwan. Então os Estados Unidos sempre se meteu no quintal dos outros, vai na onde quer, e ninguém nunca chega lá perto deles. A última vez que isso aconteceu foi na crise dos mísseis de Cuba, que a União Soviética ameaçou o território americano. Fora isso, ninguém nunca mais ameaçou os Estados Unidos. E com a China fazendo isso, a China agora está subindo o nível do negócio. E os Estados Unidos entendeu que vai ser algo gravíssimo. E como eu sei, irmãos, que nós estamos caminhando para uma guerra completa. Matéria agora da Folha, né? A gente tem que usar todas. Tá? Filipinas liberam mais bases militares aos Estados Unidos. Ó, essa matéria acho que a gente não vai conseguir ler completa, mas não tem problema. Eu vou voltar aqui. Matéria de 3 dias. Vamos abrir aqui na CNN, tá bom? De olho na China, Estados Unidos obterão acesso expandido à base militar nas Filipinas. A medida dá às Forças Armadas uma base estratégica na borda sudeste do Mar da China Meridional, apenas 320 km ao sul de Taiwan. O que isso significa? As Filipinas estão com medo da China, tá? Por causa do avanço chinês, e depois que o relatório do Pentágono americano disse que os Estados Unidos e a China vão entrar em guerra até 2025, a China não se intimidou, e com esse balão entrando no espaço aéreo americano, a China está mostrando que quer o domínio, que quer tomar Taiwan e controlar o Mar do Sul, coisa que Japão, Filipinas, Taiwan estão com medo e precisam se unir para conter isso. E inclusive o país, né, filipino, disse que, olha, é a nossa única esperança, tá? É a nossa única esperança. Deixa eu ver aqui a fala, né? Aqui no site Observador, melhor. Washington e Manila acordam aumento da presença militar dos Estados Unidos nas Filipinas. Bom, era um número de... tinha lá 9 bases americanas. A partir de hoje, tá bom? Os Estados Unidos vão colocar mais 4 bases, ou seja, vai aumentar o número de militares e de armas dentro do território filipino, que fica bem perto de Taiwan e bem ao sul da China. Manila e Washington anunciaram nesta quinta um acordo para aumentar a presença militar norte-americana nas Filipinas, com acesso dos Estados Unidos a mais 4 bases. O compromisso surge no momento em que a Casa Branca procura dissuadir as ações cada vez mais agressivas da China em relação a Taiwan e no disputado Mar do Sul da China. O acordo foi alcançado durante a visita do secretário de Defesa americano Lloyd Austin para conversações sobre o destacamento de forças e armas norte-americanas. Vamos lá. Num anúncio conjunto das Filipinas e Estados Unidos, ambos explicaram terem decidido acelerar a plena implementação do Acordo Reforçado de Cooperação de Defesa. Como parte do acordo, os Estados Unidos consideram 82 milhões de dólares para melhorias infraestruturais em 5 locais atuais que integram esse Acordo Reforçado de Cooperação, e expandir a presença militar para 4 novos espaços em áreas estratégicas do país. Austin chegou às Filipinas na terça, vindo da Coreia do Sul. Né? A Coreia do Sul disse que vai começar, inclusive, se os Estados Unidos não derem armas nucleares para eles, eles vão desenvolver a própria, por conta das ameaças vindas da Coreia do Norte. Onde disse que os Estados Unidos aumentariam o destacamento de armas avançadas como caças e bombardeiros. Sim, Estados Unidos avisou que vai colocar na Coreia do Sul mais caças e mais bombardeiros para ajudar a Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. Se você não entendeu que está tudo sendo preparado para uma terceira guerra mundial, então você precisa... A pessoa que não entendeu isso, que não acredita nisso, ela precisa realmente pôr, né, um colar de melancia no pescoço, ir para o meio realmente assim, do local isolado, ou ela, né, se vestir de palhaço, algo do tipo, tá bom? Desculpa mesmo falar isso, mas realmente tem pessoa que não entendeu ainda para onde nós estamos caminhando. As forças norte-americanas recentemente intensificaram e alargaram o treino conjunto centrado na prontidão de combate
e resposta a catástrofes. Irmãos, desde que o presidente Biden assumiu, ele tem mostrado, né, que às vezes ele erra, ele esquece, ele faz umas besteiras. Ao mesmo tempo, isso gera no adversário e nos aliados uma incerteza de tipo, cara, tem um camarada no poder americano que ele é senil, a gente não sabe o que está na cabeça dele. Por isso, nós não sabemos quem está controlando ele e o que essas pessoas pensam. Ao mesmo tempo, fortaleceu os aliados, a Europa e os aliados dos Estados Unidos do mundo se juntaram ainda mais aos Estados Unidos e os inimigos se uniram contra os Estados Unidos, né, contra a ordem hegemônica atual, polarizando o mundo. Tá bom? E vocês vão ver para onde que o mundo está sendo posicionado para uma terceira guerra mundial. É posicionado. Como eu sei disso? Onde eu vejo mais isso? Tá bom? Eu também vou deixar aqui na descrição para vocês, tá bom? Ó, as Filipinas, eles, né, e os membros da Associação de Nações do Sudeste, tem ainda outros países que têm ameaça, né, Brunei, Malásia, Vietnã, juntamente com Taiwan, têm estado envolvidos em disputas territoriais cada vez mais tensas com Pequim, no Mar do Sul da China. O Mar do Sul da China, para quem não sabe, ali é onde passa 1/3 do comércio marítimo mundial. São mais de 3 trilhões de dólares. Os insumos para a indústria mundial saem por ali. As mercadorias que você compra na sua casa saem dali. Se aquele local entrar em guerra, não existe mais comércio. É só isso que vai acontecer. Tá bom? Os filipinos chamaram essa situação de nossa única esperança contra a China. Vamos lá? Estados Unidos sugere colocar mísseis no Japão para reforçar as defesas contra a China. Vamos lá? Washington sugeriu a implementação de mísseis de médio alcance no Japão como parte de um plano para reforçar as defesas contra a China ao longo dos mares do leste e do sul da China, informou o jornal Sankei neste sábado, citando pessoas não identificadas. Vamos lá? A implantação das forças dos Estados Unidos no Japão pode incluir armas hipersônicas, não tem defesa contra isso, de longo alcance e os mísseis Tomahawks, informou o jornal, acrescentando sem citar fontes que Tóquio está prestes a iniciar uma discussão séria para aceitar a implantação. Embora a localização seja incerta, Sankei disse que o Japão está considerando a ilha de Kyushu, no sul, como uma possibilidade. O Japão e os Estados Unidos querem reforçar as ilhas que separam o Mar da China Oriental do Pacífico Ocidental porque estão perto de Taiwan, uma ilha governada democraticamente que a China reivindica como seu próprio território. Então, ou seja, vai pôr armas na Coreia do Sul, inclusive pode ser até nucleares, vai colocar mísseis hipersônicos, uma arma extremamente avançada e poderosíssima que também pode carregar arma nuclear, e seus mísseis avançados Tomahawks no Japão, vai aumentar o número de bases e armas nas Filipinas, está mostrando força, né, para a China. E vamos lá para mais um outro detalhe, né? Vamos agora para o Oriente Médio, para vocês verem as coisas, né? Neste momento, tá bom? Nesse momento não, já saiu de lá, né? Netanyahu foi recebido por Emmanuel Macron e o Macron alertou para o ataque iraniano. Tá? Teve esse encontro. Logo em seguida, né, Europa, o Netanyahu deu um comentário, né, que agora a Europa está mais próxima do alinhamento com Israel sobre o Irã. Tá bom? Se mostraram muito calorosos, eles são amigos, né? Então se dão super bem. E o Netanyahu é parte deles, né? É parte deles. A Europa está mais próxima do alinhamento com Israel quando se trata de combater a busca do Irã por AN, disse o primeiro-ministro Netanyahu. É um detalhe porque aparentemente a Europa está muito próxima de abandonar, tá bom, qualquer tentativa de acordo de paz com o Irã. Já largou, os Estados Unidos já largou. Só falta a Europa falar, acabou, não tem mais conversa com o Irã. E o Netanyahu, além de conseguir trazer para o lado israelense a Europa e os Estados Unidos, nesse momento, tá bom?
Israel e Rússia chegam a um acordo sobre o Oriente Médio, afirma o premier israelense. E isso está na mídia russa, na Sputnik. Tá? O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou ter chegado a um acordo com o presidente russo Vladimir Putin sobre os interesses no Oriente Médio. Segundo o premier israelense, o Irã quer criar um exército e implantá-lo na Síria, próximo da fronteira de Israel. Para quem não sabe, Israel ataca a Síria não por causa da Síria, mas é porque o Irã está tentando entrar e instalar bases militares e colocar armamento pesado para atacar Israel perto de suas fronteiras. Israel então ataca porque ali é onde, na Síria, o Irã tenta se entrincheirar e também é por ali onde tem logística iraniana para distribuir armas para a Jihad Islâmica dentro de Israel, para milícias sírias e iraquianas e para mandar arma para o Hezbollah no Líbano e até para os Houthis no Iêmen. Segundo o premier, o Irã quer criar, além disso, com o desenvolvimento das armas nucleares, terá supostamente busca destruir o Estado judeu e colocar seus habitantes em perigo. Abre aspas. Inicialmente eu disse a Putin, olha, temos uma escolha. Podemos começar um confronto ou encontrar uma linguagem comum. Israel opera livremente, não interferimos em suas ações na Síria e você nos deixa em paz. Fecha aspas, declarou Netanyahu. E aí, continua, encontramos um compromisso que serve os interesses de Israel e também que Putin pensa que não ameaça os interesses russos. Segundo o premier, os dois líderes decidiram deixar um ou outro em paz. Em 1º de fevereiro, Netanyahu observou que Israel não queria um confronto militar com a Rússia. Ou seja, Israel já tem um problema hoje que é o Irã. Tem que destruir, tem que eliminar as ameaças que vêm do Irã e seus aliados. Então, Israel entrou em um acordo com o Netanyahu, com o Putin, eles são amigos pessoais, para fazer o seguinte, olha, por quê? Israel opera livremente na Síria. Porém, a Síria é um aliado fortíssimo da Rússia, que está lá dentro, mantendo o governo de Bashar al-Assad. Caso haja um problema entre Israel e a Rússia pode fechar o espaço aéreo sírio para Israel, facilitando que o Irã e os inimigos de Israel entrem na Síria e coloquem armas apontadas contra Israel. Entenderam agora o perigo? Por isso esse acordo é tão importante para Israel. E Israel, com isso, não vai mandar armas para a Ucrânia, para ajudar a Ucrânia, para ter então a liberdade de atuar contra o Irã e seus inimigos ali na região, sem que a Rússia atrapalhe Israel. E claro, as escrituras deixam bem claro que no futuro eles vão se confrontar. A Rússia vai ser um dos que vai invadir Israel no final. Tá? Mas hoje não. E daria um conflito muito pesado entre ambos. Deixa eu ver, vamos desligar aqui rapidinho, mas voltando. Vamos lá. Então, este encontro foi muito importante. O que é que foi acertado? Os Estados Unidos está ao lado de Israel e a Rússia ao lado do Irã. Esse acordo vai manter as coisas ao ponto de Israel vai se preparar e o Irã também. Exatamente como está acontecendo no restante. Está todo mundo se posicionando. Eu quero deixar claro uma fala, tá? Aqui, tá bom? Por que o Macron está se mostrando muito contra o Irã e tem esse encontro tão positivo com o Netanyahu? Para quem não sabe, a França da Europa é o único país que tem armas nucleares. E eles têm uma forte presença no mar Mediterrâneo, que é bem ali, no mar onde está a costa Israel, Líbano, Turquia, Grécia e o e o norte da África. Então, é um país que tem uma presença muito forte, bom, muito forte. A França é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, ou seja, a França manda no mundo. São 5 nações que decidem tudo no mundo: Estados Unidos, China, Rússia,
França e o Reino Unido. E ela é uma potência importante no Mediterrâneo Oriental e também tem uma presença naval e aérea significativa no Mediterrâneo e, claro, desfruta de um papel histórico. Quem manda no Líbano é a França. Então é importante, porque no Líbano é onde está o Hezbollah, o maior inimigo de Israel junto com o Irã hoje. Bom, e a França está se posicionando muito mais agora favorável realmente à narrativa desse governo israelense de direita que mostrou que o Irã é uma grave ameaça. E o Irã deixou claro que não vai fazer acordo com ninguém. Não tem volta mais. Não haverá mais paz entre o Irã e entre o mundo ocidental. Bom, então, irmãos, nós estamos há muito poucos dias, talvez meses, talvez 1 ou 2 anos, do maior evento que vai levar o mundo a um hecatombe, a um cataclisma em todos os aspectos completos. E esses atores estão se posicionando para o evento final, antes do fim da atual ordem e a implementação de uma ordem nova no mundo. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe.